Vamos orar e vamos dar então sequência ao nosso estudo. Ó Deus, nós te agradecemos nesta noite por essa preciosa oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. As pessoas que aqui estão e aquelas que ainda chegarão estão sendo atraídas e movidas pelo desejo de conhecer as Escrituras. Fala conosco, Senhor, abre a nossa mente, expande o nosso entendimento, porque queremos crescer no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito bem, eu sou o pastor Jefferson, para quem não conhece, e este é o curso Desvendando os Livros de Daniel e do Apocalipse. Na semana passada, nós fizemos um rápido resumo do que são as teorias escatológicas. Falamos sobre amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, né? 3 correntes. São digamos assim, o milênio é o divisor de águas dentro da escatologia. Então, você é um desses 3. Ou você é amilenista, que não acredita que haverá um milênio, ou você é pós-milenista, que acredita que nós já estamos no milênio e Jesus volta no final dele, ou você é pré-milenista, que acredita que o milênio ainda não chegou, ele está por chegar, ele é um milênio literal e que a igreja será arrebatada antes. Ou Jesus voltará antes, melhor dizendo. Dentro do pré-milenismo, tem 3 correntes. Pré-tribulacionismo, os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem os midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, que são os que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação e é tirada na metade. E tem os pós-tribulacionistas, é aqueles que querem sofrer. Eles querem ficar para a grande tribulação porque acham que Jesus só volta no final. Bom, eu como seu professor tenho que definir a minha posição. Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Eu acredito que o milênio é literal e eu acredito que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação e volta com a igreja no final da grande tribulação. Acredito que a gente vai poder falar um pouco mais disso durante o curso, né? Mas a intenção aqui é só dar para você esses fundamentos para você se situar quando nós começarmos a falar dos 2 livros que queremos estudar. Lembrando que o objetivo desse curso não é necessariamente entrar em todos os detalhes da escatologia. O objetivo desse curso é ensinar você como ler, estudar, pesquisar e ensinar esses 2 livros. Primeiramente, você tem que entendê-los. Em segundo lugar, aprender a pesquisá-los. Em terceiro lugar, ensiná-los, se for preciso. A hora que você encontrar alguém aí em dúvida de alguma coisa nos livros de Daniel e do Apocalipse, você pode dizer, se preocupa não que eu posso te ajudar, né? Porque você foi informado a respeito. Eu já tenho algumas décadas de estudo e pesquisa nesses 2 livros. Na verdade, eu comecei, uma das coisas que me despertou para o ministério foi uma aula na escola dominical, na minha igreja, quando eu tinha mais ou menos em torno de 12 anos de idade. Nós tivemos uma aula de escatologia, numa escola dominical mesmo, escolinha dominical. E nós tivemos uma aula de escatologia sobre a volta de Jesus, e essa aula foi dada pela esposa do meu pastor na época, pastora Luísio Laurindo da Silva. Eu acho que eu tinha menos de 12, uns 10 para 11 anos por aí. E eu lembro dessa aula até hoje, que aquilo me encantou quando ela deu aquela aula, e eu quis conhecer um pouco mais. Pode passar, pastora? A senhora pode até pular, que a senhora não sai nessa filmagem. Então, eu fiquei encantado com aquela aula e dali para frente eu comecei então a querer conhecer um pouco mais. E eu acredito que foi ali que nasceu esse amor, essa paixão que eu tenho por esse tipo de ensino das Escrituras. Hoje nós vamos analisar a estrutura do livro de Daniel. Talvez ainda não entremos no texto, então não se apavore, porque ainda tem 6 semanas para frente, né? Para nós estudarmos os 2 livros. Então nós vamos devagar, porque realmente eu preciso que você entenda. Você veio ao curso por causa da propaganda do curso.
Então é minha responsabilidade fazer com que você saia desse curso realmente entendendo esses dois livros. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Muito bem. Então, se você abrir comigo na sua apostila, na página... Ela só é numerada da 1 para frente, mas na página que diz o tempo dos profetas literários. Nós vamos começar por aqui. O tempo dos profetas literários. Pronto? Todo mundo achou? Muito bem. Essa parte nós vamos ver na apostila, porque eu não tenho ela aqui no slide. Da página seguinte para frente, que na verdade nós vamos parar um pouco na página seguinte e depois entrar um pouquinho na página 1, sem necessariamente entrar no texto do livro hoje. Se der, a gente faz isso até o final da classe. Muito bem. Nessa página que diz o tempo dos profetas literários, tá? Você tem um gráfico, e esse gráfico, ele diz, na parte de cima, ele tem Reino Unido, Reino Dividido, Cativeiro e Volta do Cativeiro. Então, olhem para mim aqui, por enquanto. Essas 4 divisões que vocês estão vendo, elas são as 4 divisões clássicas da história de Israel. Você divide a história de Israel em 4 divisões clássicas, ou divisões gerais. O Reino Unido, o Reino Dividido, o Cativeiro e a Volta do Cativeiro, tá? Antes do Reino Unido, nós temos a história do povo sendo formado numa nação, ok? Essa seria o início da história da formação da nação. Mas quando a nação é formada, que ela recebe lei, etc., ela desemboca na terra prometida, que essa é toda a história do Êxodo, né? Trazer o povo até a terra prometida. Ali eles passam por um processo de estabelecimento e durante esse processo o que Deus faz? Levanta juízes, não é assim? E esses juízes vão guiando o povo, orientando o povo durante o processo de estabelecimento ali na terra. Quando termina a temporada dos juízes, e o último juiz, quem lembra quem foi? Samuel, o profeta Samuel, o último juiz de Israel. E o profeta Samuel encerra o seu tempo, o seu ministério, e, portanto, encerra essa temporada de juízes, ungindo o primeiro rei de Israel, que o nome dele era? Saul. Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Bom, nós conhecemos a história de que Saul não era exatamente o que Deus queria para colocar sobre Israel. Tem uma história aí que eu não vou entrar nela, o nosso alvo é Daniel. E então começa o tempo do Reino Unido, tá? Se você olhar do lado esquerdo da sua apostila, de novo, olho na apostila, bom, eu acho que a fé da Jussara realmente está maior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mesa, vou pedir 2 homens, me ajudem, por favor, essa mesa e aquela mesa, coloque ali atrás para mim, para poder ajudar o pessoal a ficar de frente para mim. 2 irmãos puderem me ajudar, eu agradeço. Aquela mesa e essa mesa, coloque elas unidas ali. Aí vocês não ficam de lado, né? Impedidos pela coluna. Pronto. Aí esses irmãos que ajudaram a mover as cadeiras, eles têm direito a 2 copos de café depois. Pronto, gente? Então vamos voltar para a apostila? Do lado esquerdo da sua apostila tem o Reino Unido. E no Reino Unido tem 3 nomes. Você pode ler comigo? Saul, Davi, Salomão. Então, no Reino Unido, Israel teve quantos reis? 3 reis. Saul, Davi e Salomão. No reinado de Salomão, acontece a divisão do reino. E a divisão do reino traz algumas peculiaridades, logicamente. Eram dois reinos agora, o reino de Israel e o reino de Judá.
E cada reino tinha ou teve a sua linhagem real, não é? Uma a partir de Roboão, que era filho de Salomão, portanto em Judá, e outra linhagem a partir de Jeroboão, que foi servo de Salomão e que herdou as 10 tribos e formou a sua própria linhagem real. Tá? Bom, durante esse reino dividido, nós temos aí o nome de profetas: Joel, Obadias, Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Eles não estão necessariamente subdivididos, porque tem alguma interrogação aí, que realmente não se sabe aonde que esse profeta profetizou. Mas também não vamos entrar nesse assunto, senão a gente desvia. Tá? No cativeiro, ou sob o cativeiro, nós temos o nome dos profetas que profetizaram enquanto Israel esteve cativo. Então nós temos, são 2 cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Tá? E nós tivemos Sonfonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Bom, o que nos interessa é Daniel, então nós vamos deixar os outros de lado, né? Porque aí seria um outro curso sobre os profetas maiores e menores, né? E nós temos, na volta do cativeiro, nós temos Neemias, Esdras e Zorobabel, e embaixo Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se você é novato em relação à Bíblia, para alguns aqui, talvez a maioria, isso aqui é óbvio. Mas se você é novato lidando com a Bíblia, esse é o panorama que você deve guardar na sua mente. Nós tivemos Israel sob um reino unido, com 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E alguns profetas profetizando ali também, mas como eles não escreveram livros, então eles não são classificados, né, dentro desta classificação literária de profetas maiores e menores. Ok? E aí no reino dividido, nós temos os profetas que aqui estão citados do lado da esquerda para a direita, a segunda coluna, e sob o cativeiro babilônico, quando eles são, quer dizer, assírio e babilônico, quando eles são levados, então Deus levanta esses profetas, dentre eles Daniel. Então Daniel estava cativo na Babilônia e ele profetizou contemporaneamente junto com Jeremias e Ezequiel. Agora veja bem, Daniel pegou o fim do ministério de Jeremias e foi contemporâneo ativo de Ezequiel. A razão do porquê Ezequiel não é citado no livro de Daniel é até um questionamento que se faz, etc. Mas o que acredita é que eles estavam em províncias completamente separadas e que, portanto, estavam vivendo experiências diferentes e Deus tinha um foco tão claro para o livro de Daniel, que era trazer as revelações que aqui estão, que não dava realmente para ficar gastando tempo com preliminares no livro, entendeu? Então, mas eles foram contemporâneos, ok? Então nós vamos focar nisso agora. Passa mais uma página. E agora você pode olhar na apostila e você pode olhar aqui, as informações se completam, mas ali você terá algumas informações a mais que não estarão aí na apostila e é por isso que você tem um lado da sua página sempre em branco para você poder adicionar informações. Ok? Bom, primeiro na apostila, nós temos os eventos do livro de Daniel agora, que está dividido classicamente, e eu vou explicar por que classicamente, que eu vou depois te apresentar uma visão profética dentro dos fatos históricos. Mas o que acontece é que o livro de Daniel, ele é classicamente dividido em 2 categorias. Bom, ele é classificado, preste atenção, o livro de Daniel é classificado como profético. A Bíblia está dividida em classificações literárias, né? Livros históricos são aqueles cuja a maior parte do seu conteúdo é história contada. Livros poéticos, como é o caso de Jó, o caso de Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, são livros poéticos. Tem os livros proféticos, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros 12 profetas menores, né, que termina lá em Malaquias. Então essas são as classificações
E a lei, começa na verdade com a lei, com o Pentateuco e por aí vai. Então Daniel, o livro de Daniel é classificado como livro profético. Por quê? Porque a maior parte do seu conteúdo é profética. Agora, dentro do livro tem uma subdivisão. E esse livro está subdividido entre os 6 primeiros capítulos, está aqui na sua apostila, na parte superior, são tidos como o lado histórico, ou os eventos históricos do livro. E do 7º ao 12º é tida como a porção profética ou apocalíptica do livro. Essa é a divisão clássica do livro. Porém, quando você considera com cuidado o valor profético que está tipificado na história ou no lado histórico do livro, você descobre que até a parte histórica do livro de Daniel é, em grande parte, profética. Ela não é só uma história em si que está sendo contada. Tipificada naquela história, ou em forma de analogias e até de paralelos, porque nós vamos mostrar com o livro do Apocalipse coisas que estão acontecendo no lado histórico do livro de Daniel, que quando você traça um paralelo com o Apocalipse, você percebe claramente que Deus codificou informações proféticas naquela história. Então, até o lado histórico do livro de Daniel tem um conteúdo profético muito grande, tá? Então, modestamente, eu diria que o livro de Daniel, ele é, considerando os paralelos, tipos e analogias do lado histórico, o livro de Daniel é quase que 100% profético. Durante o curso, isso vai ficar claríssimo, que nós vamos atrás de tudo isso. Mas então vamos à divisão do livro, um mapa, um panorama dos capítulos para nós entendermos um pouco mais, tá? Aliás, vamos voltar aqui, que eu preciso primeiro terminar algo com vocês, antes de entrar ali, senão eu vou botar o carro na frente dos bois, tá? Algo que complementa a página passada. Então, o tema do livro, a soberania de Deus sobre todas as nações. Você encontra isso capítulo 2, 47, 4, 37, 6, 26. Versículos que apontam para o tema geral do livro. A soberania de Deus sobre todas as nações. Tá? O tempo cerca de 70 anos, ou seja, entre 606 a 534. Período mais ou menos de 70 anos, porque Daniel é levado para o cativeiro e ele fica até o final, quando então sai a ordem para restaurar a cidade. O autor é Daniel, nome que significa Deus é meu juiz. Ele serviu a 6 governadores babilônicos e a 2 persas durante um período de 70 anos. Sua maior distinção em cargos governamentais, na qualidade de primeiro-ministro, se deu durante os reinados de Nabucodonosor, Belsazar e Dario I. Tá? Isso faz parte do pano de fundo do livro. Muito bem. O livro em si foi escrito por volta do ano 535 a.C. Um livro de revelações, assim como o livro do Apocalipse. Foi escrito no cativeiro de Judá, em Babilônia, assim como o Apocalipse foi escrito no cativeiro na ilha de Patmos, na Grécia. Começaram os paralelos. Tá? Então você percebe, os 2 livros são livros de visões e revelações. Entre aspas, coincidentemente, Daniel estava exilado num determinado lugar, quando ele recebeu as revelações. E João também estava exilado num determinado lugar quando ele recebeu as revelações. Começa a perceber que até nessas coisas pequenas, os 2 livros estão interconectados. Daniel na Babilônia e João na ilha de Patmos, a região da antiga Grécia. Capítulos de 1 a 6 mostram 6 conflitos morais envolvendo Daniel e seus 3 companheiros.
capítulos 7 a 12, a mão de Deus controlando o decorrer da história. Tá? Então nós temos capítulos 1 a 6 conflitos morais envolvendo Daniel e seus companheiros. Primeiro, não se contaminarem com as iguarias que o rei lhes ofereceu. Número 2, glorificando ao Senhor através do sonho de Nabucodonosor. Número 3, fidelidade ao Senhor, mesmo sob ameaça de serem queimados vivos, no caso Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quarto lugar, falando a verdade a Nabucodonosor, um rei soberbo, portanto, mesmo correndo risco de morte, eles não se sentiram coagidos a mentir ou a ceder à pressão, mesmo sabendo que a vida deles corria risco. Número 5, recusando glória de Belsazar, um rei corrupto e mau, no caso, Daniel. E sexto lugar, adoração de Daniel só a Deus, mesmo sob a ameaça de ser lançado vivo aos leões pelos ministros invejosos. Então você vê, esses 6 conflitos morais pelos quais passaram esses 4 homens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e os 3 últimos são Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Tiveram seus nomes trocados, assim como Daniel também, já mostra a fortaleza, a convicção de fé que esses homens tinham, a ponto de, quando a sua fé, a sua convicção foi confrontada com o risco de morrer, eles sustentaram a convicção até o final. Então eles não adaptaram, não fizeram de conta, talvez, não sei, quem sabe, eu vou ceder porque, né, quem sabe esse é um livramento de Deus, né, coisas assim. Agora mesmo, não sei quem está acompanhando essa moça grávida, né, no Sudão, né, que foi condenada à morte por ser cristã. E ela recebeu a oportunidade de negar a Cristo. Deram a ela: se você negar o cristianismo e voltar para o Islã, nós poupamos a sua vida. E ela, com tudo isso, ela disse: não, eu não posso jamais fazer isto. Eu conheci o Senhor, Jesus transformou a minha vida, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, e eu não posso negar. E aí condenaram ela à morte, né? E só deram a ela a chance, através de uma batalha judicial, conseguiram o direito de retirar a criança antes. Mas ela vai ser executada, ao que tudo indica. Segunda coisa é um pastor no Irã, que também está numa batalha judicial para ser executado, já tem algum tempo, e já deram a ele várias oportunidades dele negar a Cristo e voltar para o Islã, e ele disse: não tem negócio, de maneira nenhuma eu farei. Então, eu louvo a Deus porque quando nós olhamos essas coisas na Bíblia, parece algo tão distante. Quando você olha a fé que o povo desenvolve hoje, uma fé comprometida, né? Não comprometida com Deus, uma fé comprometida ou contaminada, melhor dizendo, né? Essa palavra faz mais sentido no inglês, compromised. Contaminada, uma fé contaminada, onde a pessoa tem muita convicção desde que a pele dela não esteja em risco. Se colocar ela em risco, a convicção dela é abalada imediatamente, né? Então, nós vemos nos dias de hoje situações como esta que mostram que a fé cristã ainda pode ser a mesma do Velho Testamento e do início da igreja do Novo Testamento. É possível. O livro de Daniel é uma prova de que isto é possível. E talvez uma das razões do porquê nós devemos estudar livros proféticos é porque esses livros têm o poder de consolar a igreja. Paulo diz isso aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, no verso 18 ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos, fala sobre o arrebatamento da igreja e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que significa que conhecer as profecias, estudar as profecias, estudar os livros proféticos traz consolo. By the way, você sabia que os 2 únicos livros da Bíblia
que têm promessa ao serem lidos são Daniel e o Apocalipse? Os dois únicos livros da Bíblia. No livro de Daniel há uma promessa dizendo: aqueles que ensinarem a justiça ou ensinarem essas coisas resplandecerão como as estrelas. No livro do Apocalipse diz: guarda as palavras desta profecia. Quem alterar isso aqui, quem colocar um J, um tio, nós aplicamos isso a toda a Bíblia, mas aquela promessa é para o livro do Apocalipse, na verdade. O anjo está falando das palavras desta profecia, daquele livro, o livro do Apocalipse. Então, os dois únicos livros da Bíblia, que quando você lê, tem uma promessa neles para o fato de você ler, estudar e pesquisar aqueles dois livros, são Daniel e o Apocalipse. É claro que é uma bênção estudar a Bíblia toda, a Bíblia é a Bíblia, na verdade. Quando você estuda a Bíblia, você é abençoado. Existe uma promessa maior, não é, em si para se estudar a palavra. Mas eu estou citando individualmente os livros da Bíblia. Os dois únicos são Daniel e o Apocalipse. E, por incrível que pareça, são os livros que nós mais evitamos. Mas a culpa não é sua, você que está sentado aqui na cadeira. A culpa não é sua. A culpa é dos líderes. E não estou falando dos líderes de hoje também, apenas. Estou falando de uma geração de líderes que gradativamente veio perdendo o interesse por esse assunto, veio desprezando o potencial desse assunto, porque a igreja foi se secularizando. Então nós passamos a sofrer uma pressão. Hoje, se você quiser encher um culto, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma campanha, não é verdade? E tem que ser algum tipo de campanha que ofereça alguma coisa para as pessoas. Campanha da Casa Nova, campanha do Green Car, campanha do carro novo, campanha da legalização, campanha de não sei o que lá, campanha disso, campanha daquilo. É isso que traz as pessoas para a igreja. Então, as pessoas hoje vêm para a igreja interessadas em ganhar alguma coisa. Entendeu? Então, isso acabou resultando num tipo de pressão sobre a liderança, que se sente obrigada a encher a igreja. Não é verdade? E aí foi gerando cada vez mais gerações de líderes desinteressadas em estudar profecias, em trazer ao conhecimento do povo a profecia, porque o que gera, na verdade, temor no coração do povo para se preparar para a volta de Jesus é conhecer as profecias. À medida que você vai conhecendo as profecias, você vai olhando para o cenário mundial e você vê a situação que nós estamos vivendo, então você passa a ter mais temor de Deus e desejar a buscar mais a Deus e etc. E acaba acontecendo o que Paulo disse: nós nos consolamos. Porque quando você olha para a situação mundial, essa situação que você vê hoje, o caos que está, toda vez que eu vejo uma reportagem sobre o Brasil, me dá vontade de chorar. Aí eu olho para isto e não tem esperança. Qual é a esperança que eu tenho quando eu olho para tudo isso? A única esperança que eu posso ter quando eu olho para tudo isto é lembrar que, apesar de tudo isto, Jesus está voltando. E que Jesus vai botar ordem em toda essa bagunça, porque ele vai estabelecer o seu reinado milenar, e então o mundo vai ganhar uma outra cara, porque o mundo vai experimentar o que é de fato um governo com equidade e com justiça. Quem está entendendo? Então, essa chama arde no meu coração, por quê? Porque é uma forma de eu deixar um legado também para a próxima geração de líderes. Quem sabe nós vamos ter uma nova geração que incluirá no cardápio mensal, bimensal ou trimestral da igreja uma mensagem sobre a volta de Jesus, uma mensagem sobre o arrebatamento, uma mensagem sobre a ressurreição de mortos, para manter o povo focado de que, por melhor que seja a vida aqui, ou por pior que seja a vida aqui, ainda assim ela é passageira, e que nós estamos indo para um destino onde a vida será eterna. Portanto, se for perdição, será eterna. E se for salvação, será eterna. E eu dou glória a Deus, porque no nosso caso será salvação. Amém? Muito bem. Do capítulo 7 ao 12, nós temos a mão de Deus controlando a história. O que acontece quando você vê profecias como as que estão no livro de Daniel, cumpridas perfeitamente ao longo de centenas de anos, com riqueza de detalhes? O que acontece no coração de uma pessoa quando ela vai estudando esses livros e ela começa a ver que Deus sabe, conhece a história 100%,
centenas, milhares de anos antes dela acontecer. Deus conhece a história. Deus virou para Abraão, antes dele ter Isaac, e disse assim: a tua descendência será escrava no Egito. 430 anos antes. Então a escravidão de Israel no Egito não foi um acidente. Não é que Deus perdeu o controle, e agora, como é que eu vou fazer? Tem que tirar esse povo do Egito. Não. Deus já sabia 430 anos antes, fazia parte do projeto, fazia parte do plano de Deus. A mesma coisa com Daniel, as profecias são todas interpretadas com riqueza de detalhes. Portanto, Deus sabia o que estava fazendo. Nesse gráfico que você vê aí, nós temos, digamos assim, o fundamento da escatologia bíblica. Ok? No capítulo 2, que é tido como histórico, mas que já tem uma visão, nós temos a visão de uma estátua. Na visão dessa estátua, ele vê uma estátua gigantesca com cabeça de ouro, peito de prata, os lombos de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando esta visão entra no cenário do livro, todo escatólogo compreende que o fundamento da escatologia é lançada ali no capítulo 2 de Daniel. O fundamento da escatologia. Todo o restante da escatologia será edificada sobre esse fundamento. Inclusive o que está antes. Tem coisa antes de Daniel, que quando você busca a tipologia, porque a Bíblia explica-se a si mesma, você percebe que ela se repousa sobre esse fundamento que é lançado no capítulo 2. Por quê? Porque Daniel introduz as nações com as quais Israel interagiu, e essas nações exerceram de alguma forma domínio ou influência sobre a nação de Israel. E agora a história vai ser escrita até o fim, tendo esses reinos que são citados ao longo da história interagindo como fundamento. Então eles vão de alguma forma contribuir para o que vai acontecer depois. Então na interpretação da estátua, Daniel diz que a cabeça de ouro é a Babilônia. Nós temos dois reinos antes, que é o assírio e o egípcio. Mas eles não são citados aqui. A razão do porquê eles não são citados é porque a visão começa na Babilônia, porque na Babilônia está acontecendo o cativeiro. E quando chega no capítulo 9 de Daniel, e não se preocupe, eu estou pulando os capítulos, porque nós estamos apenas tendo uma visão geral do livro. Depois nós vamos estudar os capítulos, ok? Quando chega no capítulo 9 de Daniel, então vem uma profecia que mostra que a contagem divina é a partir do cativeiro. Na verdade, Deus usa até o final do cativeiro para começar uma contagem de 70 semanas que redundará na purificação de Israel, para o selo da profecia e para a restauração do povo de Israel, da nação de Israel. Então, a estátua começa pela Babilônia, porque a contagem é a partir dali. Então a cabeça de ouro é a Babilônia, o peito de prata era um reino na época unido, que era a Média e a Pérsia. Depois a Média desapareceu, a Pérsia acabou engolindo a Média e ficou apenas a Pérsia. Hoje nós só temos ali o Irã, que é o remanescente da Pérsia. Acredita-se que os curdos tenham algum tipo de descendência dos antigos medos, né? Há quem acredite nisso, mas não sei se é possível provar. Mas o peito de prata, que, by the way, os braços estão no peito, e essa tipologia é muito perfeita exatamente por isto. A cabeça de ouro é a Babilônia, então a Babilônia é mais valiosa. A Babilônia teve muito ouro, né? e era o império dominante na época da visão. Aí desce para o peito, que são dois braços, portanto, Média e Pérsia, que formavam um reino. Era o peito de prata. Depois vinham os lombos de bronze, né? A cintura de bronze, que era a Grécia que viria depois. E aí quando chega nas pernas de novo, nós temos o Império Romano, que também se subdividiria em duas vertentes. E quando chega lá nos pés,
nós temos uma mistura de ferro com barro. E na interpretação de Daniel, ele diz claramente, assim, isso tem a ver com uma tentativa de unir duas forças imperiais, ele diz, através do casamento, ele usa a expressão casamento, mas que assim como o barro não pode se misturar com o ferro, também será impossível que essa mistura aconteça de forma plena. Mais à frente eu te darei a interpretação do que isso significa, porque por enquanto estamos apenas tendo uma visão panorâmica do livro. Então aqui vem os grandes impérios. Aí você pode observar que em Apocalipse 17, 9, 10, tem uma correlação com Daniel 7. Porque esses reinos são citados de novo em Apocalipse. Ok? Então, reinos que não chegaram a conquistar Jerusalém. Egito e Assíria. Quantos sabem a diferença entre Síria com S e Assíria com A? Quantos sabem a diferença? Então vou explicar a diferença. Síria é a mesma Síria de hoje. Sempre existiu como é hoje. By the way, Damasco é a única cidade antiga que nunca foi destruída. E há uma profecia no livro de Isaías que anuncia a destruição de Damasco. Uma destruição total que inclusive está acontecendo diante dos nossos olhos. Não é? Damasco e Alepo, as duas cidades mais importantes da Síria, estão sendo destruídas gradativamente, literalmente, durante essa guerra civil que está acontecendo na Síria. Então nós estamos diante do cumprimento de uma profecia milenar entregue por Isaías e me parece até que por Jeremias, acho que os dois profetizaram a mesma coisa. Porque Damasco nunca foi destruída totalmente. É uma cidade que nunca foi destruída e reconstruída como aconteceu com outras, inclusive com Jerusalém várias vezes. Ok? Muito bem, então Síria com S é esta nação conhecida que nós conhecemos até hoje. A Síria com A era um império que existia naquela época e que ficava localizado no que hoje é o norte do Iraque, que tinha como capital a cidade de Nínive. Então, quando Jonas é mandado para Nínive, ele está sendo enviado para o Império Assírio, para poder profetizar, como nós conhecemos do livro de Jonas, e profetiza, eles se arrependem, depois voltam a se corromper de novo, até que Deus resolve destruir então a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive foi completamente destruída. Então, toda vez que você lê na Bíblia Síria e Assíria, são duas coisas completamente diferentes. E nós estamos falando de Assíria, tá? E isso é importante, por quê? Porque quando nós falamos de Assíria e de Babilônia, estamos falando basicamente do mesmo território geográfico. Isso é importante saber disso. Tá? A Assíria ficava um pouco mais ao norte, bem ao norte mesmo do Iraque, hoje Iraque, enquanto que a Babilônia, que no caso seria a capital daquele império grande chamado babilônico, ficava bem ao sul, ou bem mais ao sul do que hoje é conhecido como Iraque. E nós temos algumas nações, né, 2, 4, 6 nações que conquistaram ou conquistarão Jerusalém. Ok? Então, nós estamos falando de um total de 8. Então, nós temos o Império Babilônico, que é a cabeça de ouro. Nós temos o Império Medo-Persa. E eu vou explicar para você geograficamente onde é que estão esses impérios hoje, para te ajudar, tá? Então, o egípcio continua sendo onde sempre foi, Egito. O assírio seria no que hoje é o norte do Iraque. Depois eu vou ver se eu acho aqui eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver, um mapa. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Tem, né? Ótimo. Quem tiver na Bíblia, dá uma olhada aí, porque realmente ajuda, tá? E o babilônico é o que hoje seria o território do Iraque, pelo menos a sede, né, do império, e eles se expandiram, conquistaram o que hoje é a Síria, Líbano, tudo aquilo ali era território do Império Babilônico. O Medo-Persa é o que hoje é o Irã, que acabou conquistando também a Babilônia, que é o Iraque.
O Império Grego, ou Império Babilônico, tinha sede na Babilônia, na região que hoje é a Grécia, mas que se expandiu dali para baixo, conquistando todos os demais. Cintura de bronze. E o Império Romano, que eram as pernas de ferro, que tinha a sede lá no que hoje é a Itália, Roma, Itália, e que foi conquistando dali para baixo, conquistando todos os demais territórios dali para baixo. Portanto, esses impérios se concentravam todos eles na região do Oriente, na região do Mar Mediterrâneo, ou no Oriente Médio. Até Roma, que tinha sede lá em cima, teve grande parte do seu império desenvolvido e estruturado na região do Mar Mediterrâneo. E em sétimo lugar, que não aparece na Bíblia, porque não deu tempo de chegar até lá, nós temos o Império Otomano, pés de ferro e barro. Tá? E oitavo lugar, o Anticristo, ou homem do pecado, como Paulo chama em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Bom, esta noção do livro de Daniel te situa em relação à proposta do livro. Qual é a proposta do livro de Daniel? É mostrar a soberania do reino de Deus sobre o reino dos homens. Por isso que você tem toda esta explanação histórica a respeito dos reinos, e que, portanto, você precisa até ter um bom conhecimento de história, pelo menos uma parte da história, para você poder entender o que está acontecendo no livro de Daniel. Graças a Deus que o próprio livro em si traz boa parte dessa história. Então você pode pesquisar fora do livro, mas se você não quiser pesquisar fora do livro, basta você estudar o livro com carinho, para você poder chegar a boa parte dessa informação histórica que dá equilíbrio ao livro. Muito bem. Aí os grandes impérios, nós temos o egípcio, que era norte da África, né? O assírio, para você ter essa noção geográfica, parte do Iraque, a parte norte ali, Turquia, Armênia, cuja capital era Nínive. Conquistou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e formação dos samaritanos, contribuiu para a formação do povo samaritano. O rei mais conhecido era Senaqueribe. Você encontra esse nome na Bíblia. O outro, a Babilônia. A Babilônia aparece no livro de Daniel com dois simbolismos. Eu estou falando muito rápido? Ou está tranquilo? O Império Babilônico aparece no livro de Daniel com dois simbolismos. Um leão, ou melhor, pela ordem cronológica do livro. Primeiro, o ouro. Então, metal. O segundo, um leão com asas de águia. Por que nós precisamos de dois simbolismos para um mesmo império? Para o desenrolar desse império? Por duas razões. Número um, o metal fala de hierarquia. Então nós temos o ouro como o metal mais precioso. Então, ao introduzir o metal, ou metais, como símbolos dessas nações, Deus estava mostrando a ideia de hierarquia dominante e hierarquia espiritual, porque isso também é importante. Mais na frente, nós vamos entender a função dos principados dessas nações. Como que esses principados estão atuando hoje, por exemplo? Existe um fator hierárquico. Tanto que em Apocalipse, capítulo 17, qual é o espírito que corrompe a terra? Babilônia. Se você abrir aí Apocalipse 17, você vai ver. Caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as abominações da terra. Então, existe uma supremacia hierárquica no espírito da Babilônia, no principado da Babilônia. É ele que, até o final da história, que corrompe a terra. Então, o ouro aponta, nos ajuda a entender esta hierarquia espiritual dentro do processo histórico de cada reino. E a segunda razão
é que, ao introduzir seres vivos na tipologia, Deus nos ajuda a entender a interação, a maneira como esses impérios agem. Estão entendendo? Amém. Os metais nos ajudam a entender a hierarquia espiritual. O lugar que cada um desses impérios exercem no processo histórico. Deixa eu te dar um exemplo. Capítulo 8 de Daniel mostra que o anticristo vem do território grego. Tá? Nós não vamos no texto agora, porque isso aqui é apenas uma visão panorâmica. Então diz claramente que haveria um chifre grande, que era Alexandre o Grande. Esse chifre iria cair, surgiriam outros 4 chifres, que são as 4 divisões do império: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. 4 chifres. Aí a Bíblia diz, de um desses se levantou um chifre pequeno, que cresceu para cá, para lá e para lá. Então, a profecia do surgimento do anticristo vem do território grego. Portanto, é o território grego que gera o anticristo. Agora, olha como que a tipologia é realmente fantástica. Olha aqui. Aonde que está o ventre na estátua? Já vai aparecer ali. Onde é que está o ventre na estátua? Exatamente na Grécia. Então você tem a cabeça pensante, a cabeça que exerce o domínio, você tem o coração no peito, e a Bíblia diz claramente que o falso profeta vem da Pérsia. O falso profeta, que é o que traz direção espiritual para o reino do anticristo, vem da Pérsia, é onde está o coração. Mas o anticristo é gerado na Grécia, é onde está o ventre. Então a Bíblia usa esses metais para mostrar esta noção espiritual de primazia e ao mesmo tempo de sucessão imperial, no que diz respeito à função de cada espírito, de cada império, nesse processo, nesse quebra-cabeça que Satanás está montando, cujo propósito final é trazer o homem do pecado à terra para governar a terra. Então os metais nos ajudam a entender isto. Só que aí Deus introduz outros simbolismos, que no caso são os animais. Deus introduz os simbolismos dos animais. E nesse simbolismo, ou nós somos profundamente ajudados nesse simbolismo, por quê? Porque metais não interagem. Metais são inanimados. Então Deus introduz uma segunda tipologia, porque agora essa segunda tipologia, que são seres vivos, vão nos falar da interação desses impérios durante o processo de estabelecimento do reino satânico. Porque seres vivos interagem. Em segundo lugar, seres vivos têm características, têm perfil que facilitam na interpretação de ações, atitudes. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, isso me ajuda a entender um pouco mais a Jesus, porque eu posso analisar o comportamento de um leão. Eu analiso o comportamento de um leão e isso me ajuda a entender um pouco do caráter de Jesus. Quando a Bíblia compara Satanás com uma serpente, basta eu estudar a serpente, ver qual é o caráter da serpente, para eu poder entender melhor o meu inimigo. Porque são seres vivos, que interagem, que oferecem comportamento para serem analisados e, portanto, para formar analogia. Quem está me entendendo? Muito bem. Então nós temos, nesse simbolismo, nós temos parte do Iraque, capital babilônica, né, o Império Babilônico, conquistaram todo o Império Assírio, e também o Reino do Sul, que é Jerusalém, cuja capital era Jerusalém. Portanto, a Babilônia
engoliu o império assírio. Levaram cativos os judeus, os quais ficaram cativos lá por 70 anos. Reis mais conhecidos, ou rei mais conhecido, Nabucodonosor. Da história da Babilônia é o rei mais conhecido. Tempo de Daniel, Ezequiel e parte de Jeremias e Lamentações. Portanto, esses 3 profetas interagiram, sendo que o início do ministério de Daniel e de Ezequiel, ou, melhor dizendo, o final do ministério de Jeremias culmina com o início do ministério de Daniel e de Ezequiel. Ok? Está entendido aí? Benefícios. Porque dá a impressão, já que... Deixa eu colocar dessa forma. Se Deus, por exemplo, sabia 430 anos que a descendência de Abraão ia cativa para o Egito, por que ele não fez nada para impedir? Qual a razão de Deus querer que o povo dele fosse cativo para o Egito? Por que Deus levaria o povo cativo para a Babilônia? 70 anos, o povo sofrer 70 anos, aquela luta e tal, por que Deus faria isso? A do Egito, a explicação dele resolve. O Egito era a nação mais poderosa, era o povo mais desenvolvido da época. Então, ao levar aquele grupo para lá, Deus estava colocando eles dentro de um útero para saírem de lá formados. E apesar de terem sido escravos, eles não foram escravos da noite para o dia, eles operaram muito tempo livres lá, eles habitaram na melhor terra do Egito, a parte mais fértil do Egito, que era a terra de Gósen. Eles habitaram lá, portanto viveram livres, interagiram com o rei e tal, e aprenderam muita coisa. Tá? Depois foram escravizados, porque aí Deus tinha que fazer isso também, porque Deus também é esperto. Se Deus não fizesse isso, eles não sairiam de lá nunca. Tá? E lá ficariam, a terra era muito boa, tinham tudo, que maravilha. Se eles fossem sempre tratados como foram no começo por causa de José, eles nunca voltariam para a terra deles. Então Deus permitiu a escravidão, porque a escravidão desembocaria depois na saída do povo para voltar para a terra original, onde Deus tinha propósito e tinha plano. Mas e na Babilônia? Bom, você encontra uma explicação bíblica, né, histórica. O povo traiu a Deus, o povo tinha, a cada 7 anos, o povo tinha que deixar a terra descansar 1 ano. Para que 7 vezes 7, 49 anos, viesse o 50º, que era o ano do jubileu. Só que o povo desobedeceu a Deus. E eles fizeram isto 10 vezes seguidos. Ignoraram a ordem de Deus. E continuaram trabalhando sem fim. Aí Deus falou, Então ok. Então eu vou fazer a terra descansar os 70 anos que vocês me roubaram. E Deus então levou o povo cativo para a terra ficar descansando os 70 anos que eles estavam devendo. Mas essa é uma explicação simplória. A Bíblia dá essa explicação, né? Nós encontramos esse fato na Bíblia como uma situação moral e histórica. Mas nós temos alguns benefícios nisso. Purificação da idolatria. Tipo assim, caiu a ficha. Né? Idolatria igual a derrota. Caiu a ficha. Porque durante o livro de Jeremias, o que nós encontramos é isto, Jeremias profetizando. Chegou um ponto que Deus decidiu, vocês vão para o cativeiro. E agora Jeremias está profetizando para os reis aceitarem o cativeiro. Olha, não adianta, Jerusalém vai cair. Vocês não estão entendendo, Nabucodonosor vai tomar Jerusalém. E eles batiam em Jeremias, trancavam ele em cisterna, jogavam ele no poço, e aquela coisa, e aprisionava, batia de novo. E os falsos profetas vinham, não, assim diz o Senhor, Deus ama demais essa cidade. Deus ama a sua casa, o seu templo. Deus nunca deixaria o inimigo botar a mão nisso aqui, blá, blá, blá. Aí vinha Jeremias de novo. Eu estou dizendo para vocês, a cidade vai cair, Nabucodonosor vai vir aqui, vai tomar a cidade, vai derrubar os muros e vai queimar o templo. É melhor vocês se renderem, porque se vocês se renderem, o estrago vai ser menor. Então o livro de Jeremias é todo assim. Resultado, logicamente, que os reis, durante o período em que Jeremias profetizou, não creram,
preferiram dar ouvido aos profetas falsos, né? Porque infelizmente, está aí outra coisa que nós poderíamos aprender com esses profetas, né? É que nem sempre quem está batendo nas nossas costas dizendo good job, vai campeão, é isso aí, nem sempre são as pessoas que realmente nos amam. Às vezes quem nos ama é aquela pessoa que nos dão palavras duras, claras e firmes, sem medo de perder a nossa amizade. Às vezes esses são os que nos amam, a gente tem que discernir, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes quem fica batendo nos ombros dizendo sempre good job, vai em frente, você é tremendo, nem sempre essas pessoas estão contribuindo para o seu sucesso e para o seu bem-estar, né? Então, advento das sinagogas, local de adoração e estudo das escrituras. Aí Deus começa a montar, ou seja, todo esse cenário do cativeiro está trazendo alguns benefícios, é disso que nós estamos falando. Primeiro, purificação da idolatria, caiu a ficha, chega de idolatria, porque idolatria é igual a derrota. Segundo lugar, Deus lançou o fundamento para o surgimento da cultura da sinagoga. Porque enquanto havia templo, o único lugar de adoração era o templo. Ao destruir o templo e o povo ser levado para o cativeiro, a geração que volta do cativeiro já não tem mais relação nenhuma com o templo. 70 anos, imagina. Daniel, que foi para lá garotinho, menino, adolescente, agora está voltando de lá com 80 anos, na verdade nem voltou, né? Daniel nem voltou. Mas no fim do cativeiro, Daniel já está com 80 e poucos anos. Imagina. Então, bebê de colo que foi para lá no colo, está voltando da Babilônia com 70 anos de idade. Então, todos os que nasceram no cativeiro, voltaram para a terra sem nenhuma relação com o templo. A cultura do templo não fazia parte daquela nova geração. Então, era a geração perfeita para Deus introduzir a cultura da sinagoga. Por que a cultura da sinagoga é importante? Quem poderia me dar essa resposta? Por que era importante introduzir essa visão? Fala mais alto, pastora. Porque através dessa noção de sinagoga, no Novo Testamento, Jesus implantaria a igreja. Nós precisaríamos dessa noção de sinagoga no Novo Testamento para que a noção da igreja funcionasse. Porque como a igreja ia nascer dentro de Israel e entre os judeus, se a igreja nascesse com aquela cultura do templo, apesar de que o templo já tinha sido reconstruído, mas agora a mentalidade era diferente. As pessoas iam no templo 3 vezes por ano. O culto a Deus, a devoção a Deus era feita diariamente nas sinagogas. Então, quando Jesus vem, estabelece a igreja, ele assunta aos céus, e agora o povo sai por aí pregando, reunindo de casa em casa e tal, não tem resistência. A cultura está implantada, está entendendo? E tudo isso começa, olha como que Deus pensa, como que Deus age. Isso começa quase 500 e tantos anos lá atrás. Deus lançando a sementinha, porque lá na frente isso seria importante. Pois não, pastor? Perfeitamente. Do mundo inteiro. Muito bem lembrado. Porque quando o templo é destruído de novo no ano 70, depois de Cristo, o povo é espalhado de novo pelo mundo. E aí fica 1000 e tantos anos espalhado pelo mundo afora. Não é? O que acontece? Eles não têm nenhuma dificuldade de se reagruparem. Porque eles já têm dentro deles a cultura das sinagogas. Então, tanto que você anda aí pelos Estados Unidos, você encontra sinagogas em todo lugar. É ou não é? É ou não é? No Velho Testamento, antes do cativeiro, isso seria inconcebível. Porque o próprio Deus, inclusive, o próprio Deus disse para o povo, se vocês tentarem cultuar em outro lugar, eu vou amaldiçoar vocês. Eu quero todo mundo em Jerusalém. Era a ordem de Deus, inclusive. E aí, quando vem o cativeiro, Deus agora começa a implantar essa nova semente que acaba chegando a esse ponto, né? Então, reconhecimento da onipotência,
onipresença e onisciência de Deus. Maior interesse pelas escrituras, pelas profecias e pelo Messias. Porque agora o povo está estudando também os escritos lá. O que Daniel diz quando começa o capítulo 10, não é? Se eu não me engano, deixa eu dar uma checada aqui. Daniel, creio que 10. Seria 9:2? Exato. Exato, obrigado, pastor. Capítulo 9, versículos 1 e 2, exatamente, é quando ele cita Jeremias. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, você percebe que havia esta busca pela profecia, porque Daniel foi para lá adolescente. Então essa chama de Daniel foi crescendo lá, à medida que ele começou a buscar Deus, ele fez o propósito de não se contaminar, e ele começou a buscar Deus no cativeiro. Portanto, toda a história, todo o relacionamento de Deus, de Daniel com Deus, se desenvolveu no cativeiro. Ele cresceu espiritualmente no cativeiro. Então, o conhecimento que ele tinha das profecias, ou pelo menos em grande parte, ele adquiriu no cativeiro. E ele ouviu Jeremias profetizar ao vivo. Ele estava lá, inclusive Daniel fazia parte da corte, ele fazia parte dos nobres, então ele ouviu Jeremias profetizar, mas ele lia e estudava também. Maior interesse pelas escrituras, pelas profecias e pelo Messias. Aí vem os medo-persas, simbolizados pela prata e por um urso, parte do Irã, capital Babilônia, porque eles conquistam o Império Babilônico e usam a Babilônia como capital para o seu próprio império. Depois dos 70 anos de cativeiro, Ciro permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém, que acontece em pelo menos 3 etapas, sob Zorobabel, sob Esdras e sob Neemias. Né? Então nós temos parte dessa história nos livros de Esdras e Neemias. Aí nós temos a reconstrução do templo e dos muros da cidade. Acontece sob o Império Persa. Só que tudo isso está profetizado lá atrás. Isso está profetizado 80 anos antes. Para você ter uma ideia, ou 70 anos antes, porque na verdade eles não 70 anos, mas 60 anos antes, porque logo que Daniel chega lá, começa a acontecer, acontece a visão do capítulo 2, e aí as outras visões dos capítulos subsequentes. Tá? Benefícios: os sacrifícios ou festas são feitos com mais entendimento e ardor, então o culto é restaurado. Uma coisa curiosa que acontece quando o povo volta do cativeiro, como resultado daquilo que a gente vê ali no capítulo 9, Daniel orando, depois capítulo 10, quando ele tem a visão do Senhor e etc. Acontece algo curioso no livro de Esdras. O povo chega... Bom, antes, quando a nação foi invadida, a nação tinha muros. E os profetas falsos que disputavam com Jeremias, eles vinham diante do rei e falavam: nada, esse camarada está falando bobagem, fica tranquilo, essas muralhas nunca cairão, Deus nunca vai deixar essas muralhas caírem, porque Deus ama essa cidade. Então a confiança deles é que Jerusalém era impenetrável. Quebraram a cara, porque eles vieram, sitiaram a cidade, ficaram ali sitiados por muito tempo, até o povo morrer de fome,
e aí eles foram até que conseguiram derrubar as portas e quebraram parte da muralha, entraram, mataram todo mundo, quase todo mundo, incendiaram casas, destruíram o templo e por aí vai. Quando eles voltaram agora do cativeiro, ao invés deles correrem para reconstruir os muros, que são reconstruídos no livro de Neemias, o que eles fazem no livro de Esdras? Eles lançam o fundamento do altar. Então, com a cidade toda parcialmente destruída, as muralhas parcialmente destruídas, as portas todas queimadas a fogo, ao invés deles correrem para reconstruir os muros, eles largaram do jeito que estavam, foram lá e reconstruíram o altar. Você vai encontrar isso no livro de Esdras, no começo do livro de Esdras. O que isso significa? Exatamente o que está dizendo aqui. Os sacrifícios e festas são feitos com mais entendimento e ardor. Então agora eles estão entendendo. É o seguinte, bom, quando a cidade caiu, ela tinha muros e caiu. Então, não adianta corrermos para restaurar os muros enquanto nós não acertarmos a nossa vida com Deus. Então eles vão e lançam o fundamento do altar, fazem um concerto com Deus primeiro, para lá na frente Neemias vir e começar o processo de restauração dos muros e das portas da cidade. Então houve um avanço no entendimento da relação com Deus, para você ver que essas coisas têm benefício. Dispersão dos judeus por outras nações, que é a diáspora, com mais sinagogas e expansão da doutrina de um Deus único, que acabou acontecendo o que o pastor Daniel também contribuiu dizendo. Para quem não sabia, as tribos do norte, as 10 tribos do reino do norte, que foram levados para a Síria, nunca voltaram. Nós temos na Bíblia o relato da tribo de Judá voltando, mas as outras 10 nunca voltaram. Quem tinha prestado atenção nisso? Nunca voltaram. Só que a Babilônia conquista a Síria, aquilo ali vira tudo Babilônia, e agora os que tinham sido levados antes, inclusive, para o cativeiro assírio, eles estão espalhados por ali. A tribo de Judá é levada, 70 anos depois voltam, as outras ficam por lá. Então Deus traz de volta a tribo que interessa por causa do Messias, é a tribo que vai gerar o Messias, e as outras ficam. Aí quando chega no capítulo 1 de 1 Pedro, se você puder abrir comigo. Primeiro Pedro, o início do capítulo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Vai contando aí. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele cita 5 etnias aqui. Agora abre Atos 2. Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora veja bem. Partos e medos, você vê a média aqui, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, Fígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, que, não judeus convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros. O que quer dizer isto? Agora veja bem, todo esse povo, no versículo acima,
no versículo 4 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então você pega 1 Pedro, pega Atos capítulo 2, e você vê esses judeus piedosos, temente a Deus, mas que tinham culturas diferentes, falavam línguas diferentes, e culturas diferentes, porque vinham de lugares, de nações diferentes, porque esses impérios fraccionaram, se partiram, e se tornaram nações independentes, que depois acabaram sendo conquistadas pelo Império Romano de novo, mas que agora tinham cultura própria, língua própria e etc. Alguns até moeda própria. E quem são esses judeus? Esses judeus são as 10 tribos que foram levadas e nunca voltaram. E eles acabaram depois se tornando o fundamento que iria divulgar esta noção das sinagogas e a noção de um Deus único, coisa que era algo novo naquela época, tá? Então nós temos a dispersão dos judeus por outras nações, que é a diáspora, com mais sinagogas e expansão da doutrina de um Deus único. Personagens principais desta fase: Ciro, Dario, Assuero, Ester, Zorobabel, Esdras, Neemias, profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Então isso te ajuda a ter uma visão mais panorâmica. Me ajudem aí com o horário. 8:52. Aí vem o grego, o Império Grego, simbolizado pelo bronze, como nós vimos ali. Essa região da cintura é onde está o ventre, é onde é gerada as coisas, tá? Curiosamente, eu não vou poder mostrar para você, logicamente, os detalhes, mas eu te digo com convicção, porque foi uma aula que eu dei uma vez numa escola bíblica. A única nação que está presente em todas as profecias tipológicas da Bíblia é a Grécia. As outras, ora estão, ora não, ora sim, ora não. Uma é tirada, a outra é posta. A única que se repete em todas é a Grécia. Então nós temos o bronze e o leopardo com asas. Território: Grécia, Macedônia, Turquia, Bulgária, Albânia. Período de silêncio profético. Durante o Império Grego, nós não temos voz profética, é o chamado período interbíblico. Personagens principais: Alexandre o Grande. Depois dele vem os 4 governadores que eu citei, que nós vamos falar sobre eles com mais detalhes à frente. Benefícios. Tem que ter um benefício, porque Deus tem um propósito em tudo. A língua, que é o grego popular e uma cultura universal, facilitando a expansão do Evangelho. Então, olha que coisa interessante. Deus lança a sementinha da sinagoga no cativeiro babilônico. O povo volta, Deus traz uma geração que não tem nenhuma cultura de templo, e essa geração vai se adaptar facilmente à noção das sinagogas. Além disso, tem as 10 tribos que nunca voltaram, estão espalhadas por aí, reunindo nas sinagogas em algum lugar. Quando chega agora no Império Grego, o Império vem, domina, e a língua desse império é uma língua fácil de assimilar, é uma língua rica, uma língua com traços universais. Então a língua pega, se espalha com facilidade, como o inglês hoje. Você fala inglês, você pode ir vai para o Japão, vai para onde você quiser, não precisa falar japonês. Você não precisa falar indiano. Você pode ir para onde você quiser se você fala inglês, porque a língua espalhou, é a língua universal. Então a gramática do grego era uma gramática para a realidade da época, uma gramática simples, uma gramática eclética, fácil de ser assimilada, então a língua se espalha. Então, essa língua vem como herança, já dentro ou em cima de algo que já está conquistado, que são as sinagogas, a cultura das sinagogas que já está estabelecida. E aí a cultura grega também, que ajuda muito, querendo ou não, porque a Grécia traz toda essa noção filosófica, ou o estímulo ao pensamento, o estímulo ao livre pensamento, que não traz benefício em si mesmo,
mas que ajuda, por exemplo, no Novo Testamento, alguém como Paulo. Paulo era um livre pensador. Quando ele chega no Areópago, por exemplo, que ele vai falar sobre ao Deus desconhecido, ele não cita os profetas do Velho Testamento, ele cita os poetas gregos. A razão por que ele está fazendo isso é muito simples. Se ele falasse dos profetas, não estaria dizendo nada. Porque o grego pagão não tinha nenhum conhecimento da cultura judaica. Então não adianta ele falar de Abraão, Isaac e Jacó no Areópago. Mas ele cita os poetas gregos. Para ele citar os poetas gregos, ele lia os poetas gregos. Como é que ele vai citar alguém que ele nunca leu? Aí quando ele fala, nele nos movemos, existimos e respiramos, porque somos dele geração. E como disse os vossos poetas, dele somos geração. Então ele cita os poetas. Então Paulo faz uso desse livre pensamento divulgado na Grécia, tá? Facilitando a expansão do evangelho. Aí vem o romano, ferro e simbolizado pelo ferro e por um animal terrível com 10 chifres. Esse animal não é descrito, ele é um animal diferente. Daniel não entende esse animal. João vem mais à frente, também não consegue entender esse animal, descreve esse animal como um animal terrível, porque ele tem características de todos os outros animais. Ele tem pés de urso, ele tem boca de leão, ele parece um leopardo, então ele tem características da Grécia, tá? Quando ele tem a visão, ele diz, ele é semelhante a um leopardo, portanto, o ventre continua sendo grego. Ele é semelhante a um leopardo, mas ele tem boca de leão, e os pés são de urso. Então é um animal estranho. Imagina você ver um leopardo, aí você olha um leopardo, quando você olha na cara dele, a boca é de um leão. Aí você olha para baixo, os pés são de urso. Então como é que eu descrevo esse animal? Não tem como descrever esse bicho. Então é um animal terrível que tinha 10 chifres, tá? Então, fala de Roma, dividia seus territórios em províncias. Dividiu-se em 2 impérios, o Oriente e o Ocidente. Personagens principais, os Césares, né? E Pilatos e Herodes. Aí Gálatas capítulo 4, versículo 4, chama esse período de plenitude dos tempos. Jesus e a salvação do homem, o tempo da graça e da igreja. Então, por que plenitude dos tempos? Porque todas essas sementes que Deus vem lançando ao longo do tempo, cultura da sinagoga, aí Deus espera um tempo, o quebrantamento do povo, reconhecimento do Senhor, fundamento do altar, toda essa noção que Deus vem trazendo, uma língua universal, uma cultura apropriada, tudo isso vem, desemboca no Império Romano. Então, quando o mundo estava maduro para receber o Messias, era exatamente quando Roma governava. Então, Paulo chama de plenitude dos tempos. É o momento exato, onde todas as sementes haviam germinado, estava no ponto exato, fértil para o Messias surgir e anunciar o surgimento do reino de Deus. Estão entendendo? Então, tudo isso é lançado aonde? No capítulo 2. O fundamento é lançado no capítulo 2 do livro de Daniel. Benefícios do Império Romano, construção de excelentes estradas. Olha, até isso Deus pensa. Como é que Paulo ia fazer 3 viagens missionárias, por exemplo, na época da Babilônia, ou da Grécia, ou da Pérsia? Não tinha como. Porque não havia, embora o império fosse grande, não havia a lei universal ainda era pobre. Havia muita força do império nas cidades, na capital e nas cidades provinciais. Roma não. Roma estabeleceu uma lei universal. Então, Roma tinha soldados espalhados por todo o império. As estradas eram patrulhadas, as pessoas viajavam livremente, não tinha assalto, não tinha nada disso, porque as estradas eram patrulhadas, sabe? Havia a chamada paz ou pax romanas, né? Ou paz romana, estabelecida pelo império. Então o negócio é o seguinte, pague o imposto a Roma, não crie problema que você vai ter uma vida boa. E era assim mesmo. Foi quando a terra mais prosperou na época dos impérios antigos. Construção de excelentes estradas, proteção militar e paz nos territórios, liberdade de comércio, transporte e locomoção, nova diáspora com excelentes condições para a expansão do evangelho, sinagogas, língua universal, estradas, segurança.
que mais precisava? Só de um Paulo. Você pega um Paulo e dá um cenário desse para ele, acabou, não é? Dispensação da graça, tempo dos gentios, tá bom? Ora, 9, pronto. Alguma pergunta até agora? Nesta visão panorâmica aqui? Nenhuma? Nenhuma pergunta significa duas coisas. Ou vocês entenderam absolutamente tudo, ou vocês não entenderam absolutamente nada. Foi lido e relido, passado e repassado, foi, né? Que bom. Ok. Então, pausa para o nosso café. Voltamos em seguida para darmos sequência. Amém?